Toda grande obra de arte guarda segredos, uma filosofia oculta pulsando em seu cerne. Para desvendá-los, é preciso mais que ver. É preciso entrar na mente de quem a criou, buscar a compreensão profunda de seus dilemas e visões de mundo. Prepare-se para ver além da superfície. Vamos nessa? Imagina só, uma prisão vertical, com centenas, talvez milhares de andares. Em cada um deles, 2 pessoas. Uma vez por dia, só uma vez, uma plataforma desce do topo, carregada com um banquete, uma festa. Mas aí que está o problema. A comida não é reposta. Quem está lá em cima come o que quiser, até não aguentar mais, e quem está embaixo, quem está embaixo fica com as sobras. Isso se sobrar alguma coisa. Esse é o cenário de O Poço. E essa é a pergunta que ecoa por cada centímetro daquele lugar. Como é que um sistema, um conjunto de regras, consegue transformar seres humanos em monstros? Será que ainda existe esperança quando o próprio ambiente te empurra para a selvageria? É nessa história que a gente vai mergulhar agora. O poço não é só uma prisão, sabe? Ele é a própria personificação de um sistema. Uma estrutura vertical, perfeitamente arquitetada para ser injusta. Lá em cima, o banquete. Lá embaixo, a fome. E o mais cruel de tudo isso, a cada mês os prisioneiros trocam de andar, de forma totalmente aleatória. A sorte decide quem festeja e quem vira o banquete. E aqui a gente entende a grande parábola do filme. Ele ataca de frente aquela ideia, aquela mentira de que tem comida para todo mundo. Quando o sistema que distribui essa comida é quebrado, é desumano. O poço, no fim das contas, é um espelho distorcido do nosso mundo, onde o acúmulo de poucos lá no topo significa diretamente a miséria de muitos lá na base. E esse gráfico aqui, ele desenha essa lógica de um jeito brutal. Lá pelo nível 10, abundância. Chegando no nível 100, só os restos. E lá pelo 200, o que se encontra é um prato vazio e o mais puro desespero. A conta é simples e é terrível. A fartura de uns poucos é construída, literalmente, sobre a fome de todos os outros. E a cada mês, com a troca de andares, a natureza humana é colocada à prova do jeito mais extremo possível. Lá em cima, o que reina é o egoísmo. Nos andares do meio, a luta para sobreviver já vira selvageria. E lá embaixo, nos níveis mais profundos, as pessoas deixam de ser pessoas. Elas se tornam presas e predadores. O filme nos obriga a encarar essa questão. A gente nasce bom e é o sistema que nos corrompe? Ou, no fundo, a gente é egoísta por natureza e toda a civilização, toda a moral não passa de uma casca bem fina pronta para rachar na primeira dificuldade? A resposta, ela não é nada fácil. E talvez nem exista uma única resposta. Cada personagem que encontramos ali é uma resposta diferente para esse dilema. O Trimagasi, por exemplo, ele abraça o cinismo. Sobreviver é a única regra. A Imogiri tenta forçar um altruísmo, ela ainda acredita nas regras do sistema. E o Goren, nosso protagonista, a gente acompanha a jornada dele do mais puro idealismo até o fundo da degradação, se tornando exatamente aquilo que ele mais desprezava. Porque lá no fundo do poço, essa é a única verdade que sobra. Quando a fome grita, a moralidade se cala. O instinto animal, o instinto de sobrevivência, ele simplesmente assume o controle. E aquilo que a gente chama de humano começa a desaparecer. Vendo que a cooperação voluntária nunca ia funcionar, Goreng decide que precisa de uma outra abordagem: a revolução. Ele que entrou ali cheio de ideais, se transforma num agente da mudança, mesmo que para isso ele precise usar a violência. Ele vai forçar o sistema a ouvir uma mensagem. O plano é desesperado, quase uma loucura. É descer junto com a plataforma, andar por andar e obrigar as pessoas a dividirem a comida, na marra. E o objetivo final? Proteger um único prato, um só, e fazer com que ele chegue intacto até o fundo para depois subir de volta ao topo. Seria uma mensagem clara para os administradores. E a mensagem escolhida é essa aí, uma panna cotta. Um doce, uma sobremesa delicada, um símbolo de um mundo normal, de luxo. Se ela chegasse lá em cima intocada, seria a prova de que alguma coisa sobreviveu àquele inferno. A prova de que o sistema não conseguiu destruir tudo. E as atitudes do Goreng jogam na nossa cara uma pergunta bem desconfortável, mas que precisa ser feita. Em um sistema tão quebrado, tão opressor, é possível existir uma mudança de verdade, sem usar a força? Será que a violência se torna a única língua que um sistema desses consegue entender? Mas aí, no último andar,
No fundo do poço, onde ninguém imaginava que pudesse existir vida, Goreng encontra uma coisa que vira tudo de cabeça para baixo. Não era o vazio, não era a morte, era uma criança. E de repente, no meio de toda aquela escuridão, de toda aquela brutalidade, surge um único e frágil feixe de luz. Uma palavra que parecia ter sido completamente esquecida naquele lugar: esperança. Naquele momento, a gente entende. A criança é a verdadeira mensagem, não a panacota. Ela é a prova viva de que a inocência, a humanidade, pode resistir, que ela pode nascer e sobreviver mesmo no fundo do abismo. A criança é a chance de um novo começo, de uma geração que ainda não foi corrompida por tudo aquilo. O Poço não é um filme que entrega respostas fáceis. Ele não tem uma solução mágica no final. Pelo contrário, ele nos força a encarar o abismo da desigualdade e, talvez o mais assustador, o abismo da nossa própria natureza. É exatamente isso. Ele é um grito de alerta, uma reflexão profunda e muitas vezes dolorosa sobre o que afinal nos torna humanos e o que a gente está disposto a fazer para mudar um sistema que está nos devorando por dentro. A mensagem, a criança, a esperança, ela foi enviada para cima. Mas a pergunta que o filme deixa ecoando, muito tempo depois que os créditos sobem, é uma só. Será que tinha alguém lá em cima para receber essa mensagem? E assim, mais uma vez, mergulhamos nas profundezas de uma obra, não apenas para apreciá-la, mas para desvendar a questão filosófica que pulsa em seu cerne. Se você também anseia por essa visão que transcende o óbvio, por mergulhos filosóficos que expandem a mente, então inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nossas próximas análises e juntos continuaremos a desvendar os significados ocultos que a arte nos oferece. Até a próxima!